Hoje trazemos um safari em plena África da Primeira Guerra Mundial. Connosco estão o realizador e o ator principal de Mosquito. Bem-vindos à selva do VHS. Durante a Primeira Grande Guerra e a mobilização portuguesa em África para defender o território, um jovem patriota ingressa no exército. A vida trocou-lhe as voltas e este acabaria sozinho, perdido em terreno hostil em Moçambique, lutando pela vida contra a doença, contra os alemães e contra os elementos. Pouco se sabe do que realmente aconteceu a Zacarias naquela viagem, mas essa incógnita foi o ponto de partida do seu neto e realizador João Nuno Pinto, que estreou este ano a mais negra road trip do cinema português. Quem aceitou de bom grado esgatanhar-se na selva em nome da arte foi o jovem ator e protagonista João Nunes Monteiro, que, atrevo-me a dizer, tem aqui um personagem que lhe vai definir a carreira daqui em diante. É com grande prazer que recebemos hoje aqui no podcast o João realizador e o João ator. Sejam bem-vindos. Olá. Muito obrigado. Obrigado. Isto vai ser complicado. Como é que vocês se safam a referirem-se um ao outro? É que são, se calhar, as duas figuras deviam ser as pessoas que mais vezes eram mencionadas durante a rodagem, não é? Não é fácil. É o João Grande e o João Pequeno, não é? Não, o João Grande, é que o João Grande é ele. O gajo é enorme. Ah, é? Não, pode ser o é o Nuno e o Nunes. Ok. Também não ajuda muito. Antes de mais, quero exteriorizar aqui um sentimento que eu acho que é mútuo. O Covid-19 é uma treta e afetou a vida de todos nós, mas no vosso caso, saber que o vosso filme foi precocemente retirado das salas e não poderem saborear a apresentação pública deve-vos ter irritado profundamente, não? Eu diria que o Covid não é uma treta, é uma grande merda mesmo. Não sei se este programa tem bips. Não, bips, estejam à vontade. É um podcast, portanto só ouve quem quer. É uma merda do caralho mesmo. É tipo, não há... É assim, a única razão porque eu não fiquei mais deprimido com o que aconteceu e achar que eu era a pessoa mais azarada do mundo, é porque de facto há gente mais azarada, não é? E é um problema mundial e há muita coisa a acontecer e de facto quando começamos a olhar à volta, sim. Ninguém morreu, não é? Ninguém morreu de vocês. Não. Então ou seja, a desgraça é tão maior do que está a acontecer. E não estamos só a falar de morte, estamos a falar de quem perdeu o emprego, estamos a falar de como, por exemplo, nós que propriamente não temos um emprego, não é, João Nunes? Mas sim, todo ninguém sabe como é que se vai alimentar nos próximos tempos. Eu acho que é mesmo isso, não é? É uma questão que é muito maior que nós, que nos ultrapassa tanto que não dá para ficar revoltado em relação à injustiça do filme, porque está para lá disso, não é? Vocês acabaram por estrear mesmo quando estourou o Covid, o coronavírus cá em Portugal, não é? Quando começou esta história de começar a ver o isolamento social, a fechar em salas, foi mesmo nessa altura. Quanto tempo é que o vosso filme ainda esteve em sala e quantos espectadores é que vocês ainda conseguiram ter? Têm ideia disso? Olha, o filme esteve em sala 2 semanas. Ele estreou exatamente no pior fim de semana. Ele apanhou o pior fim de semana do cinema. Uhum. De bilhetes vendidos, e eu depois nem quis mais saber quantos bilhetes é que porque nem valia a pena, ou seja, é miserável. E eu acho que o que vai acontecer, o filme em Portugal, eu duvido muito que lhe vai ser dada uma segunda chance. Eu tenho muita pena disso porque eu vi o vosso filme e achei que é um excelente filme, e se há algum filme dos últimos que estrearam cá em Portugal que merecesse uma segunda oportunidade, seria certamente o vosso. Sim. E tenho muita pena se isso não chegar a acontecer, mas espero que vocês tenham outra sorte depois na rodagem de cineclubes e de festivais, porque de facto o vosso filme excedeu as minhas expectativas. Nós abrimos Roterdão,
e parecia que de repente, de facto, as coisas iam correr maravilhosamente bem para o filme. As nossas expectativas estavam lá em cima e de repente cai-nos isto em cima. Eu ainda fui ao Luxemburgo, porque ele estava no Festival do Luxemburgo e a sessão do filme era quinta-feira à noite. Quando eu fui à noite apresentar o filme, lá a organização virou-se para mim e disse: olha, vai ser o último filme do festival, vais encerrar o festival porque vamos ter que terminar o festival agora. E portanto tivemos a honra de abrir Roterdão e fechar e encerrar o Luxemburgo com o filme e não houve já distribuição de prémios, não houve, porque não conseguiram assistir a todos. Claro. E os filmes, e agora ia estar em Moscou, também foi cancelado. Sinceramente, todos os festivais que ele agora ia ter já não vão acontecer. E portanto, a carreira dele nos festivais, que era suposto ser agora, também não sei se vai haver uma segunda chance. Ou seja, eu acho que o que vai acontecer com o Mosquito é que vai ficar, depois de 7 anos de trabalho no filme, depois de tudo o que fizemos e nos dedicámos e o filme aconteceu, eu acho que ele vai para aquele lugar dos filmes de culto dos cinéfilos. Aconteceu é um azar incrível, mas ele perdeu o timing. E o timing é tudo. Tu não fazes puta ideia do que te espera do outro lado. Pois não alimenta-te, mas é que isto não é para fracos, é para fortes. Pode ser que este projeto seja agora uma carta, não é uma carta de apresentação, mas que seja uma montra para quem vir e perceber o potencial que ali está para ambos, tanto para o João realizador e para o João ator. Eu vi o filme agora recentemente no Filmin, falando agora no filme mais em concretamente, eu apaixonei-me logo desde o início quando vi as primeiras imagens. É um filme cuja parte técnica e o aspecto visual está tão bem, está lá, está tão no sítio certo, que é muito fácil nós nos esquecermos que estamos a ver um filme que pode eventualmente ter o tipo de limitações que um filme português tem. Eu tenho a certeza que mesmo que as pessoas que virem só o trailer ou se virem qualquer coisa do filme veem que está ali uma peça especial. E se calhar até voltando aqui um bocadinho para levantar aqui a mood, não é? Porque isto está assim, acho que estamos muito deprê, não é? Vamos voltar atrás, não é? Porque eu estou-me a lembrar que o Parque Jurássico tinha aquela tagline, aquela frase lendária que é 65 milhões de anos para ser feito. No vosso caso, ok, não foi tanto, foram 7 anos, não é? 7 anos para ser feito. O que é que aconteceu aqui neste período para um filme destes demorar 7 anos? O que é que aconteceu aqui? Muita coisa, obviamente, não é? Para demorar tanto tempo. Primeira vez, quando nós começámos a trabalhar no filme, eu e a minha mulher, que é a Fernanda Polacó, que é guionista do filme, e começámos a trabalhar no filme, a nossa ideia era estrear o filme ainda em 2014. Pensei que fosses apostar mesmo para a data de 2017. Nós, já que este seria 100 anos... Não, a nossa ideia era 2014 porque ia-se comemorar os 100 anos da... Mas vocês já tinham a rodagem toda ela feita em 2014? Não. Ainda quando começámos a trabalhar no filme de escrever. Em 2014 ia haver as comemorações dos 100 anos do início da Primeira Guerra Mundial. Ok. E pareceu-nos que era uma boa... Era uma boa data, não é? Para aproveitar. Uma boa data para lançar o filme e uma boa desculpa para nos darem financiamento. Quando conseguimos fazer, estamos prontos para embarcar, e aí o João Nuno já está connosco, já tínhamos feito o cast, já tudo. Quando vamos, começa a haver conflitos armados em Moçambique. Okay. Isto em 2014. Portanto, quando fomos filmar já era 2014. Ok. Foi em 2014, não foi? Eu agora estava a pensar, acho que o primeiro ano acho que foi em 2016, porque eu acho que foi escolhido tipo, em fevereiro.
2016, desculpa. 2016 foi quando íamos filmar, portanto, já 2 anos depois da primeira vez. E o que aconteceu foi que rebentaram conflitos, começaram conflitos entre a Renam e a Frelimo, ficou... E tivemos de tomar a decisão de esperar, não é? De esperar. O filme ia ser feito no norte de Moçambique, tivemos que passar tudo para o sul de Moçambique, readaptar o guião para os novos locais. Portanto, no meio disto eu tive 2 filhos. Fantástico. Fantástico. Eu tive mais 2. Portanto, não conseguiram, 2 filhos pequeninos. Sim. Que não, um logo a seguir ao outro. E foi isso. E foi, a vida ia acontecendo, não é? A vida ia acontecendo no meio. Quantas viagens entre Maputo e Lisboa, ao todo? Eu acho que foi umas 5 viagens. Soldado, identifique-se. Soldado Zacarias, 31ª Companhia da Coluna do Lago. Coluna do Lago? Coluna do Lago, meu tenente. Pedia para dormir aqui esta noite. E para comer e beber alguma coisa, se fosse possível. Perdeste a companhia, foi? Não, eu nunca conheci o meu avô. Não conheci, quando eu nasci ele já tinha falecido há muito tempo. Mas havia esta história, entre as várias histórias que se falava dele, havia esta história de que quando ele era jovenzinho, ele queria ir para a guerra. Queria ir para a França combater os alemães. E foi enviado, em vez de ser enviado para a França, foi enviado para Moçambique. E quando chega a Moçambique, apanha malária, é deixado para trás e ele vai à procura do seu pelotão e da guerra. É esta viagem, é esta história que dá origem ao filme. Depois o filme é ficcionado. A partir daqui há mais uns pontos que são comuns, estão lá, mas que eu não vou dizer para não haver spoilers. Claro. Mas em grosso modo foi todo ficcionado, porque na verdade eu não queria contar a história do meu avô. Eu achava esta história deste jovem, ou seja, eu não queria fazer um filme em homenagem ao meu avô, não era isso que me interessava. Interessava-me falar de outros temas. Até porque ele era um velho rabugento, não merecia. Era isso. Não, eu não sei, eu velho rabugento não sei se ele era, mas que ele era quando era novo, quer dizer, a ideia que eu tenho dele, por mais que, claro, que a família pinta coisa cor-de-rosa e dourada, né? Mas a ideia que eu tenho, porque ele era um homem grande, era um homem forte, metia-se em não sei quantos problemas e aventuras, e a ideia que eu tenho era que era um gajo lá do norte, um bocado de matarruano, sabe, grande, forte, não sei o quê, e que levava tudo à frente. Pois. Não era essa a história que me interessava contar. Pois, se calhar era demasiado... era demasiado simples, tornava uma pessoa... Se calhar precisamos de uma pessoa que faça aquela viagem quase corporal e espiritual, e é preciso... Sim. É preciso sair desse... É preciso ter um aprendizado no meio. Sim, acaba por ser uma viagem de descoberta, não é? A vários níveis. E aqui, neste caso, o racismo não é de todo um assunto tabu no filme. Vocês sentiram-se confortáveis em abordar este tema e a forma como o fizeram? O racismo e o colonialismo são os temas centrais do filme. Certo. Às vezes eu pergunto-me como é que isso se põe em prática. Sem ferir suscetibilidades e lá. Eu estou a pensar logo, o filme começa logo com uma série de africanos a serem burros de carga, o cais de embarque eram eles. Havia 2 questões muito centrais na complexidade de trabalhar isso. Uma tem a ver com essa, que era como trabalhar lá as pessoas para se colocarem nesse lugar, não é? E isso é preparação, isso é explicar muito bem antes o que é que nós estamos a fazer. Na verdade, somos estes europeus que chegam lá, estes portugueses, e de repente metem uns soldados à cavalita de outros. Chegamos aqui com uma ideia, não é? E as pessoas não estão preparadas, ou podem não estar, não sei. Exatamente. Apesar do filme ser ficcionado, não é? Que este tipo que isto acontecia. Isto era uma coisa normal. Total. É assim, o filme é uma ficção, mas baseado na realidade. Certo. Ou seja, a base é real. Okay. Havia, para mim, a questão até mais complicada foi exatamente com o João Nunes, não com o João Nunes, mas com o personagem. Porque é um personagem que ele chega com uma narrativa e com uma doutrinação da época portuguesa, portanto, com pensamentos que não eram muito
moralmente aos dias de hoje muito aceitáveis, mas quando tu tens um protagonista que está sempre a ter atitudes não muito elegantes, nem não muito certas, estás sempre com esta questão que é, será que não estou a esticar demais, será que eu não vou perder o espectador? Na questão da empatia, não é? Ok, Porque tu não sim. tens empatia com o teu personagem principal. Sim, se ele é um racista porco que está constantemente, né, as pessoas vão querer acompanhar a história deste gajo, não é? Exatamente, as pessoas precisam de alguma coisa para se agarrarem, precisam Claro. do norte, precisam de uma bússola. Qual é aquela frase que ele diz quando chega ao pé do tenente, que traz a guerra no coração? Qual é a frase toda? Epá, que eu achei uma frase fantástica, pá. Mas agora não me recordo, mas é uma frase incrível, pá. João Nunes, Guerra no pensamento e a pátria no e coração. a pátria no coração. Sim. Opa, que frase fantástica, pá. Adorei essa frase. Foi o que me agarrou no trailer. É o altura. Mas foi o que me agarrou no trailer quando eu vi o vosso trailer pela primeira vez. Essa frase foi o que me agarrou no trailer, acredita? E esta viagem acaba por ser ele a fazer-se um homem ao longo desta viagem. Coming não é? of age no Tudo- pior cenário possível. Exatamente, não é? E este percurso remete-me, da personagem, remete-me de alguma forma para a viagem do Capitão Willard ao encontro do Coronel Kurtz, e aquela parte final do soldado alemão, pá, que é no Apocalypse Now. Não sei se isso para vocês foi uma referência ou não. Mas estou-me aqui a lembrar de várias referências, como o Preto e Branco do José Carlos Oliveira, que eu não sei se algum de vocês viu este filme, também foi rodado em Moçambique, mas até a própria Barreira Invisível do Terrence Malick, ou a Costa do Mosquito do Peter Weir. Eu encontrei, pronto, já me disseste que não foi uma referência, mas eu encontrei aqui algumas coisas, algumas nuances de coisas que remetiam para este coming of age, não é? Eu acho que acontece aqui no Mosquito. os filmes de guerra são muitas vezes usados como viagem ao interior, não é? Descobrir o eu num ambiente completamente estranho e hostil. E esses exemplos todos que tu deste, Paulo, acho que são filmes muito nessa onda, não é? Sim, completamente. Portanto, a guerra como motivo de reflexão é uma coisa relativamente comum no cinema, e eu acho que este é mais um. A guerra é sobrevivência, né? Se calhar a sobrevivência como um estado em que uma pessoa se transforma. Estava a pensar. Com Sim, vocês. pode ser, sim, pode ser. Porque, por exemplo, eu acho que é nos momentos de crise que as pessoas se revelam, não é? Quando está tudo bem, está tudo bem. Agora, quando nós Exatamente. nos pomos à prova e pomos à prova para ultrapassar os nossos próprios limites, como agora, há muita gente que se está a revelar com esta história do Covid. A questão é que se calhar não é tão interessante fazer um filme sobre pessoas num sofá. Pois não é? ou à luta pelo papel higiênico, não é? Quer dizer, Exato. eu descobri a minha verdadeira natureza no corredor de papel higiênico de um supermercado. Epá, não é interessante. Eu não fui beber a filmes a procurar referências de outros filmes para perceber como é que ia fazer o Mosquito. Em relação, por exemplo, ao Apocalipse Now, interessou muito mais o livro do Conrad, O Coração das Trevas, que é uma da origem ao Apocalipse Now. Sim. E que é bastante diferente do filme, não é? E que é bastante diferente do filme. Nem sequer é passado no mesmo sítio, não é? Acho que nem sequer é passado em ambiente de guerra, acho eu. O livro, não é? Não é no passado da guerra, o livro é passado no Congo. É pura exploração humana de território desconhecido, não é? Só e apenas. Pura exploração humana colonial. Sim. E o que me interessava era exatamente a parte colonial e a parte deste fulano que, à medida que adentra a floresta, que adentra o lado selvagem, ele é confrontado com os seus próprios demónios e com as suas próprias questões. E esta luta entre a obsessão e o progresso e a natureza indomável. E o que o filme torna, na sua gênese, tão diferente e único, é que esse início, essa base, que é a jornada do herói, ela depois é construída com uma filosofia africana. Ou seja, este herói cresce, e este rapaz ele cresce, porque a África cresce nele. Que a África que é esta que cresce nele. E esta África que cresce nele é uma África macua, baseada na filosofia macua, baseada exatamente nas nossas pesquisas no terreno em África, no norte de Moçambique, e baseámos na filosofia de vida macua para criar os eventos que acontecem
ao Zacarias. Lá vemos. Então, o filme começa com este olhar europeu e eurocêntrico sobre a África. Ele começa com uma visão super europeia sobre a África, e aos poucos a África vai tomando conta e vai ocupando esse lugar. E então, o que é uma jornada do herói clássica grega, ela transforma-se numa jornada africanizada através da filosofia Makua. Muivela Massimo, muivela manuna vahina, vassimekau skoti, nilifu, laldelahin. Ileso, wena utahakela hinkwasho. No outro dia perguntaram-me e fizeram uma comparação, por exemplo, com a América. Qual era a diferença do processo entre este e com a América? E eu acho que a grande diferença é que, sendo o América tinha sido o meu primeiro filme, eu ainda estava muito preocupado em que filme é que ia fazer. Pá, é o meu primeiro filme, que filme é este que eu vou fazer? E foi um filme que eu fiz um bocado de fora para dentro, ou seja, eu pensei que estilo de filme é que eu quero ver, que filme é que eu gosto de ver, e aí sim eu tive muitas referências de fora, e depois fiz o filme, e aqui foi exatamente o contrário. Foi um filme que começou de dentro, naquilo que eu queria, exatamente, não o que eu queria mostrar, mas aquilo que eu queria dizer. João Monteiro, tens que falar, pá. Admite lá, não te contaram logo tudo sobre o que é que ias passar para fazer este filme, pois não? Não te disseram toda a verdade quando fizeste Tinhas o casting? que andar em pelota pela Tinhas selva. que andar a rastejar nu na selva e aquilo tudo. Conta lá. As questões de nudez foram logo ditas, portanto aí eu já sabia, e estavam-me sempre a avisar que ia ser difícil, mas lá está, não há... Só aí só dá para imaginar, mas também não me tinham dito, quer dizer, também me disseram, também me prepararam que ia ser incrível, no sentido que tudo ia ser... intenso, não é? Intenso, eu acho que é a palavra que eu uso sempre, porque porque para mim não é bom, ou seja, não é mau, nem vou dizer, não, também estava lá de férias e foi... Não, mas é intenso a todos os níveis. As paisagens, as pessoas, as relações, tudo ali ganha outra dimensão. Quando havia aqueles ataques intensos de raiva e frustração, não é? Aquilo era real, não é? Eles esqueciam-se da câmara ligada e era o João Pinto a atazanar-te o juiz e a esconder a comida e a água. Então tu tinhas aqueles... É isso. Eu, por acaso, não fico nada triste quando há assim uma coisa de uma empatia muito grande também comigo, João, pessoa, e não a personagem de comentários, porque eu acho que, pronto, existe essa mistura, mas não, obviamente aquilo é construído, sendo que o método que foi usado, mas é construído, não é? É ficção ainda. Sim. Ó João, e tu Foi a comida. fizeste recruta militar? Da primeira vez, quando íamos a rodar, da primeira vez, em 2016, sim, tive uma semana no Museu Militar, assim, ter umas pequenas noções que gravei uma série de coisas, portanto ia usando sempre que achava que se ia aproximar a nova data de rodagem, e depois tive um dia, mesmo antes, em 2018. Ok. É que olhando para o teu currículo dá a sensação que tu és um perito militar. Tu já participaste no Cartas de Guerra e no Soldado de Milhões, não é? E agora no Mosquito. ok. Sim, no Soldado de Milhões, no Soldado de Milhões não sou soldado todo, e no Cartas da Guerra sou soldado, mas na verdade é dentro de um posto, eu estou a servir, portanto, soldado assim... Mais a sério foi agora no Mosquito. Foi agora. Eles não sabiam a pérola que tinham lá nas mãos e deram-lhe assim uns papéis pequenos para ele estar lá. João, quando fores uma mega estrela, estás a perceber? Em Hollywood vai haver aqueles fãs que querem descobrir os papéis menores antes do João ser famoso. Então vão ver o Soldado de Milhões, vão ver o Cartas da Guerra. Exatamente. Olha, João, nós vamos ter de falar naquela cena, porque acho que mesmo perante as agruras de uma rodagem complicada, que esta deve ter sido,
Opa, ninguém nos prepara para uma cena de sexo pouco convencional, não é? Com um nu integral, ali numa palhota, à luz de uma fogueira. Pá, fala-me como é que foi a experiência de rodar esta cena, como é que foi isso? Eu ainda agora este verão estive a rodar uma curta-metragem holandesa e tinha uma cena com uma das atrizes que era supostamente uma cena de sexo, mas nós estávamos vestidos, eu devia estar em tronco nu, se é que estava, mas de calças, e essa cena custou-me bem mais fazer do que aquela do mosquito. Sim. Porquê? Por vários motivos. Primeiro, porque não é sendo uma curta-metragem e a minha participação não é pequena, mas pronto, eu só tinha rodado para aí 2 vezes antes de estar com a atriz, que não é o caso do Mosquito. Com aquelas atrizes, além de já termos tido ensaios, um ou outro, não, ainda alguns, e dessas cenas em específico, tivemos pelo menos muitos ensaios. É isso que eu estou a dizer que no geral, sim, estou a dizer na questão das cenas em específico. E depois, no Mosquito, eu já vou, aquilo acontece provavelmente na 5ª semana de rodagem. Já estás por tudo, né? É pá, por amor. Então, isto para mim é fácil agora. É um bocadinho isso, os limites já são diferentes, não vou negar. Mesmo antes, na preparação, nunca foram cenas que me tivessem tirado o sono, porque havia outras que se calhar me tiravam. Como imaginar o que é alguém, não vou dizer, pois, já ia dizer, mas ia fazer spoiler, mas uma série de coisas que ele passa que eu não passei, não conheço ninguém que tenha passado, portanto só posso imaginar mais do que estar no... Pronto, a partir daí está num filme. Olha lá, e foi difícil, depois de teres saído da Aldeia das Mulheres, foi difícil comer aquele bicho que encontraste à beira-rio. Que bicho era aquele? Aquilo é real? É o quê? O que é que era real, aquilo? Pá, mas havia uma coisa que a gente, desde o início, foi... Nós temos um contrato escrito que é... Ele tinha que ter cenas de nu, ele tinha que levar porrada, tinha que andar descalço. Ele vai ser a nossa bitch. Não sempre gostava de ser mordido por cobras, nem aranhas, nem nenhum bicho peçonhento. E tinha que comer larvas e bichos estranhos. Faz parte. Estava lá escrito. Bicho estranho é muito abrangente. Okay. Bicho estranho é abrangente. Larvas ainda vai que não vá. Agora, bichos estranhos... Um pangolim. Vais ter que comer um pangolim agora. Eu acho que tinha só assim a Organização Mundial de Saúde atrás de mim, se fosse isso. Exato. Acho que é melhor não. Aqui uma coisa a nível técnico. Eu, ao ver o filme todo, noto que muito raramente temos um plano geral. Grande parte do filme é rodado com grandes planos ou planos médios. Isto foi algo propositado, porque apesar de estarmos na selva, eu sinto um ambiente claustrofóbico. Eu não sei se isto foi propositado, se não foi, quero que muitos digas close-ups, não é? o porquê destas opções técnicas do filme. Tudo no filme é propositado. Okay. Menos aquilo que não é. O que é muita coisa. Que são os acidentes. E eu acho que os acidentes também, quando são bons, têm que ser aproveitados. Aquilo que... Não, mas aí foi claramente... Há um princípio que nós tínhamos muito claro, que é... Isto é o ponto de vista do Zacarias. O filme é todo o ponto de vista do Zacarias. Nós vemos o que ele vê, nós não vemos o que ele não vê. Nunca saímos dele. A câmera está sempre perto dele. Sempre. Uhum. Então, na minha cabeça, não fazia sentido sair do Zacarias e ir mostrar a beleza africana para o espectador. Eu nunca me coloco no lugar do espectador de agora vou mostrar isto para o espectador. Não, é sempre o lugar do Zacarias. E por isso é que no início, e se vocês verem, o filme é quase todo com planos de sequência. É tudo câmera à mão. Uhum. Sim. Eu começo a editar mais quando o próprio Zacarias começa a perder a confiança e o rumo e começa a ficar mais confuso. Uhum. E aí começa a custar e a editar.
Porque eu não queria mesmo fazer um África minha, eu não queria... Claro, não é? A beleza da savana africana, não é? Aquelas coisas assim. Sim, não Tipo se o Rei preocupava com a Leão, não é? O história. Rei Leão, o nascer do sol, o pôr do sol. Sim, e estávamos em lugares incríveis que dava para fazer isso e dava. E eu sabia que claramente se eu fizesse isso eu chegava à montagem e não ia usar. Eu acho que a banda sonora está muito boa, mas tenho aqui que realçar um momento, que é aquele momento do transe, em que nós ouvimos uma música techno. Sim, sim. Para mim é totalmente inesperada, mas que eu acho que faz sentido. É idiosincrático, não é? Mas faz sentido com aquilo que está a acontecer e com o que estamos a ver. Isso foi uma coisa que foi o compositor que trouxe para a mesa, ou foi uma ideia que vocês já tinham quando estavam a rodar? Eu desde o início que eu queria música eletrónica no filme. E queria que a música fosse o mais contemporânea possível, porque eu não queria fazer um filme de época com música clássica. É o costume dos filmes portugueses, não é? Vão buscar música clássica, está tão batido. Beethoven. Mas eu também gostei muito. Assim que o filme começa logo aquela... Aquilo não é música, é uns sons, não é? Mas é aquela aquilo é um trilha parênteses sonora só para criar ambiente. Aquilo é um parênteses muito grande. Mas estou a falar logo no início do filme, percebes? A trilha sonora é muito abstrata e, eu adoro quando assim é, percebes? Estou logo afim do que o filme vai contar a seguir quando a banda sonora nos põe no sítio certo. O objetivo aqui era pôr-te logo em tensão desde o início do filme. Sim. Colocar-te em tensão e, mais uma vez, a música era o lado sensorial do estado psicológico do Zacarias. E eu fui à procura de um compositor exatamente que trabalhava neste tipo de música no cinema. Sim. Quando chega àquela parte, ele também não estava nada à espera que eu lhe pedisse isso, e ele dizia, mas eu quero que isto aqui seja isto é um trance, isto é um miúdo de 17 anos que tomou um ácido. Precisamente. Uma cena qualquer de lá deles, sim. Momento. Como passar da música dos batuques africanos que nós gravámos lá, sim. Para aquela música, e o que me interessava era exatamente levar o filme para esse lado. É inesperado, mas faz sentido porque ele é um miúdo e aquele momento é um momento de libertação dele, e eu queria que o filme fosse relevante nos dias de hoje. Para além aqui do Soldado Zacarias, nós temos ao longo desta viagem, parece que a personagem vai passando por vários estádios, e em cada estádio há sempre alguém para o receber e para o encaminhar. Eu gostava de realçar aqui outros atores que também entraram no filme, que alguns deles são atores que eu admiro já há imenso tempo, que é o caso do João Lagarto, que faz um sargento incrível. Sim, verdade. O Filipe Duarte, que é o tenente do posto, faz outro papel incrível. E o Padre Mendes, que é o Miguel Moreira, que faz um papelão fantástico. Eu acho que vocês tiveram aqui boas opções. Não esquecer o Manuel João Vieira também, num pequeno cameo. Sim, é verdade, um cameo. É verdade, o Manuel João Vieira. Também mas vocês têm aqui grandes autores ao longo do caminho, que vão aqui dando a mão ao João Nunes Monteiro e vão encaminhando até ao outro ponto, e faz com que esta viagem seja ainda mais prazerosa, não é? E estás-te a esquecer, porque não conheço o nome, mas aquelas mulheres do posto são umas atrizes incríveis. Do posto não, da Aldeia das Mulheres. Eu ia perguntar isso também, porque elas falam a língua delas, não é? Isto deve ter sido um pesadelo de casting, encontrar atores e atrizes locais que parecessem autênticos, não é? Que fossem convincentes e que ainda por cima não falavam português. Como é que vocês resolveram aqui isto? Os textos da Aldeia das Mulheres foram escritos em português, foram traduzidos para Xangana, que é a língua que elas falam. A partir do momento em que foram traduzidos para Xangana, meu amigo, já ninguém entende nada, não é? Exatamente. Sim. Mas aí está no... mas ensaiámos bastante, ou seja, a partir do momento em que traduzimos, eu depois sabia exatamente o que é que elas estavam a falar. Pois, o que é que elas queriam dizer. E foi das coisas que ensaiámos mais, foi exatamente todos esses
textos, estes diálogos e as cenas da Aldeia das Mulheres. Mas eu já vinha, eu no América eu tinha atores russos que falavam em russo. E eu tinha um tradutor russo, o Dmitry, que me traduzia, que me ia traduzir. Mas estas coisas, é assim, e lembro-me que para fazer o casting, eu estive em Moscovo a ver peças de teatro de 3 e 4 horas em russo, que não entendia porra nenhuma, mas para ver os atores. Como um ator é bom, tu não precisas de entender o que é que ele está a dizer. Sim, certo. Tu entendes o que é que está, o que é que ele está a exprimir, o que é que ele está, se ele está em overacting, se não está em overacting, se ele está... Tu entendes a intensidade, e ali é a mesma coisa. Aquelas mulheres, tu não entendes nada do que elas estão a dizer, mas entendes tudo o que elas estão a dizer. E foi fácil convencer o Camané a alistar-se no Mosquito? Nada difícil. Nada fácil, não, nada difícil. E ele foi incrível, porque ele foi à procura de... ele foi pesquisar o próprio Camané, ele foi pesquisar fados da época. Ok. Fantástico, muito bom. Para poder escrever, compor uma música que fosse com os fados da época, e arranjou um letrista que escreveu as letras, para também baseado no tipo de composição que se fazia na época. Sim, senhor. E portanto, todo esse trabalho de composição da letra, da música, foi tudo da autoria dele. Opa, incrível. Mas as cenas dele foram rodadas cá em Portugal, certo? As cenas foram filmadas cá em Portugal. Que na volta sente poucos padecem na ilha, o que na volta se sente. Corri terras, corri mundos, o segredo na voz. Corri terras, corri mundos, com o segredo na voz. Os corações são profundos. Há planos para partir isto numa minissérie, como tem acontecido com outros filmes portugueses? Olha, o que acontece com outros filmes portugueses e o que aconteceu com este filme é que para conseguires financiamento tens que arranjar uma engenharia que às vezes é mais fácil venderes uma série à televisão do que conseguires financiamento para um filme. Então a resposta é sim. A resposta é sim, não é? Para fazeres o filme, então vendes uma série que na verdade é o filme dividido em 3 ou 4 episódios, dependendo do filme. Vendes a minissérie e com esse dinheiro então consegues ir fazer o filme. Desde que isso não comprometa o filme, não é? Desde que isso não comprometa o filme por si, exatamente, tudo bem, não é? Exatamente. Por mim, exatamente. O que não podes é depois ir fazer o filme com um olhar de televisão. Como vocês também sabem, o Sam Mendes estreou há pouco tempo o filme 1917, também sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu julgo que haverá muitos mais filmes sobre a Segunda Guerra Mundial do que propriamente sobre a Primeira. Vocês acham que ainda há muitas histórias para contar sobre este período da história? Há imensas. Pois, sobre vários períodos, acho eu, mas sim, que se calhar quanto mais andarmos para trás, mais se calhar vemos que há pequenas pontas soltas ou coisas que não estão, como é que eu ia dizer, se calhar tão bem contadas à luz dos, não quero dizer códigos morais, mas acho que entendemos, não é? De hoje, portanto, sim. Há sempre um aprendizado, ou seja, é muito importante olhar para o passado para entendermos Isto parece um clichê que eu estou a dizer, mas é verdade, é muito importante entendermos e sabermos o que é que aconteceu no passado para conseguirmos entender o que é que está a acontecer hoje. E acho que a literatura e o cinema têm esse papel de nos mostrar exatamente o que é que... A questão é como tornar estas histórias interessantes para os dias de hoje, para as pessoas quererem ver e não só as pessoas que gostam de história e gostam de
não é? O que aconteceu lá atrás. Eu ia perguntar quem é o mosquito, afinal. Se vocês querem dar uma resposta. Eu honestamente, eu gosto muito dessa pergunta no ar, essa e outras. Mas quando são Pronto, assim, podem não querer eu responder. acho ok. graça, mas não sei... Eu acho que o mosquito era o Zacarias no meio da África. Eu pensei Ele era um nisso, que era uma mosquito, mas- alcunha, poderia ser uma alcunha dele. Eu ia dizer, o mosquito, obviamente, que tem a leitura da malária, mas para mim Pois, sim. o mosquito é este animal, este inseto insignificante, pequenino, frágil, mas que mas que pode ser letal, né? Pode matar e pode causar o sofrimento à sua volta. Esse parece o pitch para o filme da mosca do Cronenberg, não para este filme. Pensa que o mosquito é o soldado, não o Zacarias em Portugal, mas o Zacarias enquanto soldado imperial, ou é mesmo Portugal, que é este país insignificante e pequenino e que não faz mal a uma mosca, mas enquanto império colonial, Foi o que foi. tanta desgraça provocou. Há aí mais algum sítio onde podemos ver o João Nunes Monteiro aí no pequeno ecrã, no grande ecrã? Onde é que o vamos poder ver a seguir? Bem, neste momento está assim tudo em suspenso. Neste momento é por Skype mesmo. Acho que é o mais... Skype, Então WhatsApp, vamos-te ver Zoom. no VHS. Vamos-te ver no VHS brevemente. Sim, e pronto, e depois quando tudo voltar a uma certa regularização, há um espetáculo chamado Fake, que ia estrear no Teatro Nacional Dona Maria II também, uma semana antes do estado de emergência ser declarado. Foi quando o Teatro Nacional fechou, e que é um espetáculo que também tem muito a ver com câmaras, com cinema, e pronto, com a mentira, não é? Fake. Com aquilo que é falso. Ok. Então Smoke and continuas Mirrors. isso no teatro, mais para a frente, algum filme no horizonte? O pessoal não gosta de teatro, não. O pessoal gosta de cinema. Quer dizer, cinema, pá. Se quiserem um trabalho de 2015 muito completamente diferente do Mosquito, que está na RTP Play, que é o Offline, que é um telefilme do Guilherme Trindade e do João Harrington Senna. O Mosquito de João Nuno Pinto está então em exibição em streaming, no Filmin, o Netflix do cinema alternativo, com muitas propostas nacionais para ver. Esta será com certeza o hot topic do momento na plataforma, em filmin.pt. Um sério agradecimento ao João Monteiro e ao João Pinto por recordarem esta alucinante viagem connosco. Nós rumamos agora para fora da savana em busca de outros mundos do cinema. Se já estiverem fartos dos diretos dos famosos no Instagram, podem e devem subscrever-nos no Spotify ou noutra plataforma, pois somos uma alternativa bem mais saudável e recomendada pela OMS. Mantenham-se em casa, lavem as mãos e ouçam o VHS.